Fala galera que sempre nos acompanha aqui no Periscope, beleza? Novo de loja, só o Babalu, só o Mi da Pipoca? Pois é, estou passando aqui para bater um papo com vocês acerca de uma alteração que o Código Penal, na verdade um acréscimo que o Código Penal brasileiro sofreu hoje. Tá virando moda, né? De vez em quando aí estão mexendo na lei penal e hoje foi a vez do próprio Código Penal ser alterado. Ele foi modificado pela lei 13.330, agora do dia 2 de agosto de 2016, que foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Lei 13.330, publicada hoje no Diário Oficial. E o que é que essa lei fez? Esta lei acrescentou dois dispositivos no Código Penal brasileiro. Acrescentou o parágrafo, deixa eu filar aqui que eu não sei decorado, acrescentou o parágrafo 6º no crime de furto, no artigo 155 do Código Penal brasileiro, e introduziu o artigo 180A no Código Penal. Meu patrão Gamil Fopper, ele costuma dizer, tem uma expressão que eu gosto muito, professor Gamil, lá da Bahia, ele costuma dizer que o Código Penal está virando uma sopa de letrinhas, e isso é verdade. Agora nós temos também o artigo 180A. Mas vamos por partes. A primeira alteração que o Código Penal sofreu hoje foi, no crime de furto, no artigo 155, a introdução do parágrafo 6º, que diz: a pena do furto é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Vamos traduzir isso. Primeiro, o que eu passo até aqui é mais uma modalidade qualificada do crime de furto. Nós tínhamos até hoje pela manhã duas situações qualificadoras do furto. As situações descritas no parágrafo 4º do artigo 155 e a situação descrita no parágrafo 5º, que era o furto de veículo automotor quando levado para outro estado ou para fora do território brasileiro. Agora nós temos um terceiro parágrafo qualificando o furto. Quando o objeto do furto for, como diz a lei, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração, o furto será qualificado com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Vamos apertar a tecla SAP e traduzir isso em bom português, até porque, galera, eu escutei hoje ao longo do dia muita gente dizendo assim: é porque estão furtando muito cachorrinho de estimação. Agora se o cara furtar um cachorro, um gato de estimação, aplica-se essa modalidade qualificada. Veja, respeitosamente eu entendo que não. Respeitosamente eu entendo que o que nós temos na letra da lei é uma qualificadora específica. Quando a lei fala semovente domesticável de produção, ela está se referindo a gado. E lembre-se que gado é um termo genérico que em direito penal se refere a boi, vaca, cavalo, égua, coelho, galinha. O que a lei está se referindo aqui são a animais que foram domesticados e que são criados para produção, que são criados com finalidade econômica. Perdão, entendo eu que a intenção aqui é tornar mais severo a modalidade de furto chamada de abigeato, que é o furto de gado. Se o indivíduo, por exemplo, furta um cachorro, um animal doméstico, entendo eu que não se aplicaria levar o cachorro de estimação de uma casa, levar o gato de estimação de uma casa. Entendo eu, lá vai o celular caindo, que não se aplicaria a hipótese do parágrafo 6º do artigo 155. Esse parágrafo se refere a bovinos, equinos, suínos, caprinos. Por exemplo, o cara cria bode, o cara cria cabra lá no sertão de Pernambuco, cria umas ovelhazinhas santinês. Ele tem um semovente domesticável de
produção. Se o meliante chega e subtrai este animal, nós passaríamos a ter um furto qualificado. E um detalhe, eu escutei algumas pessoas falando ao longo do dia também o seguinte: PLGG, quer dizer, por exemplo, que se a turma furtar a carga de um caminhão frigorífico, saiu o caminhão frigorífico carregado da carne já cortadazinha, já preparadazinha, se a turma furtar o conteúdo desse caminhão frigorífico, seria também hipótese de manifestação dessa qualificadora do furto? Não, entendo eu que não seria. Mas, Giovanni, a lei não diz ainda que o animal seja abatido ou dividido em partes? Mas a lei diz ainda que abatido ou dividido em parte no local da subtração. O que a lei está dizendo aqui é o seguinte: imagine só que o caba encosta um caminhão do lado de uma cerca dentro de uma roça que tem gado lá pastando. Tá cheio de boi e de vaca pastando. Aí o cara encostou um caminhão, rompeu a cerca, entrou e pegou o gado e botou o gado dentro do carro e levou embora. Isso é furto com a qualificadora do parágrafo 6º. Por quê? Porque é um semovente doméstico de produção. É um animal que está sendo criado com finalidade econômica e que está sendo subtraído. Se ele, para facilitar a subtração daquele animal, ele mata um animal, ele chega e dá um tiro na cabeça do animal, já divide na própria roça a carne do animal e leva os pedaços de carne cortado, continua sendo manifesta qualificadora. Ouviram o que eu disse? Continua sendo manifesta qualificadora. Quando a lei faz referência ao animal abatido ou já dividido em partes, ela está presumindo que o abate ou a divisão ocorram no local da subtração. O cara chega lá numa granja, criação de galinha para fins comerciais. Ele encosta o carro, sai quebrando o pescoço das galinhas e jogando dentro de um carro frigorífico. Isso é furto com a qualificadora prevista aqui no parágrafo 6º. Agora, cuidado, pessoal. Nem todos os animais domésticos são de produção. Eu crio um cachorrinho, tem aqui, toma meu cachorrinho de estimação. Se Deus o livre e guarda, uma alma cebosa furtasse meu cachorro de estimação, não se aplicaria esta qualificadora. Porque, embora ele seja um semovente domesticável, ele não se destina à produção, ele não tem finalidade comercial. Beleza? Essa foi a primeira alteração que o Código Penal brasileiro sofreu hoje. A segunda alteração foi a introdução do artigo 180-A no Código Penal brasileiro. O artigo 180 versa sobre a receptação. O artigo 180-A tipifica de forma específica e com pena específica a receptação de semoventes domesticável de produção. Se o cara furtou gado, ainda que o abata, ainda que traga as partes daquele animal, e ele vende para alguém, e esse indivíduo que adquire, transporta, tem em depósito aquele animal, sabe a origem criminosa do animal, neste caso eu terei uma modalidade específica de receptação do artigo 180-A do Código Penal brasileiro. Se ligue, existe a receptação, regra geral, e agora tem a receptação do artigo 180-A. Quem adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, tiver em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, um animal domesticável de produção que sabe ter sido objeto de crime, responderá por esta modalidade específica de receptação. Vou lhe dar um exemplo. A criatura furtou ou roubou gado, abateu os animais e trouxe para um frigorífico para vender a carne para o dono do frigorífico. O dono do frigorífico sabe ou deveria saber que aquela carne foi de um animal que foi objeto de crime. O animal foi furtado, o animal foi roubado. E mesmo assim ele adquire aquela carne daquele animal e passa a comercializar no seu estabelecimento. Isso passa a ser uma modalidade específica de receptação. Artigo 180-A.
Beleza? Me fizeram ao longo do dia duas perguntas que eu achei bem curiosas e que eu gostaria até de compartilhar com vocês. Como eu disse, se você tem um animal doméstico, você tem um cachorrinho na sua casa ou um gato, ele não seria objeto dessa modalidade qualificadora do furto. Mas me perguntaram assim, PLGG, se eu tenho um canil, se eu mantenho lá inúmeros cães destinados à reprodução e à comercialização, neste caso, o furto de um desses animais se enquadraria nesta modalidade qualificada? Eu entendo que sim. Se você tem um canil onde você cria os cachorros com objetivo comercial, eles são reprodutores, eles são destinados à venda, à comercialização, e alguém lhe furta esse animal, nesta situação nós aplicaríamos a causa de qualificação do furto do parágrafo 6º. E outra pergunta muito curiosa que me fizeram hoje foi acerca da criação de jacarés. Existem em alguns locais do Brasil criadouros de jacarés destinados para o abate. E o jacaré, em tese, não é um animal doméstico. Animal doméstico é boi, é vaca, é cavalo, é égua, é caprino, é ovino. O jacaré não é um animal doméstico. Aí me perguntaram, imagina só que o cara tem um criadouro de jacaré destinado a abate, destinado à produção com finalidade comercial. A alma cebosa encosta lá e furta os jacarés. Seria manifesta a qualificadora? Entendo eu que sim, porque a lei não diz animal doméstico. A lei diz animal domesticável. E se você for lá para as obras clássicas de Nelson Grid e Magalhães Noronha, ele nos ensina que animais domesticáveis são animais que podem ser confinados com finalidade comercial. Isso é um conceito que vem lá dos anos 50. Animal doméstico é diferente de animal domesticável. O animal domesticável é o animal que pode ser confinado, tendo por objetivo dar a esse animal uma finalidade comercial. Então, mesmo que o jacaré, em tese, ainda possua natureza selvagem, ele é considerado como ser movente domesticável, porque ele pode ser confinado para abate. Da mesma forma, a criatura compra carne de jacaré, que é uma carne cara pra caramba, para vender lá no mercado. E ele sabe que o jacaré é objeto, aquela carne é objeto de crime. Ele incorreria na receptação qualificada do artigo 180-A do Código Penal Brasileiro. Beleza? Pegaram o bizu? Foram essas as duas alterações que nós tivemos hoje no Código Penal, introduzidas pela Lei 13.330 de 2016. Galera me pediu muito ao longo do dia para dar essa explicação aí e tal, e eu não podia deixar de dar, eu estava meio ocupado, mas como eu tinha prometido nas redes sociais, estamos aqui. Tem gente aqui perguntando, professor, qual foi a motivação dessas mudanças? Bom, não cabe a mim discutir, é uma discricionariedade legislativa, eu não vou mentir para vocês não, eu sou um crítico dessa história do direito penal de emergência, eu sou um crítico dessa história de vez em quando estarem fazendo leis penais. Eu acho que a gente não precisa de mais leis penais, nós precisamos de eficácia das leis penais existentes. Eu sou defensor do direito penal mínimo, eu sou defensor daquela ideia de que você não precisa estar ampliando as tutelas penais. Só precisava a mundiça que está furtando o gato ser presa, acabou-se. Só precisava o povo que pratica a receptação ser preso, condenado e punido. Acabou-se. Tá bom, não precisava de lei mais não. Precisava qualificar não, mas isso é uma opinião pessoal minha. Eu acho que o Brasil vive ainda muito sobre a ideia do direito penal de emergência. Acontece alguma coisa, a forma mais fácil do mundo é fazer lei, o legislador vai lá e faz lei. Mas essa história de direito penal de emergência é uma discussão para um outro periscópio. Depois eu bato um papo com vocês sobre isso. Estão falando de bancada ruralista, não cabe a mim fazer esse juízo de valor. Minha análise não é política, minha análise é técnica. Foram essas as mudanças que nós tivemos no dia de hoje. Beleza? Novo de loja? É crime de plástico. É, exatamente. Seria um imposto de crime de plástico, meu patrão. Deixa eu mandar rapidamente um abraço aqui para quem está nos acompanhando. Cadê? Valeu, Cabra Macho Arretado, o Henrique, a Cris Mendonça,
Existe a falta de fazer cumprir, concordo. Galera de Goiânia, Goiás, Vila Velha, Espírito Santo. Professor, vai ter atualização no VAD Carreiras Policiais? Já teve. Todas as vezes que sai alguma novidade dessa, já sobe diretamente lá. Tanto no VAD Carreiras Policiais, no VAD do Portal Carreira Jurídica, lá do meu patrão Rogério Sanches, como no VAD dos concursos públicos do meu patrão Renato Saraiva. Boa noite aí para os guerreiros da Polícia Militar de Alagoas. Fosse honra sempre, guerreiro. Novo de loja, estão dizendo que já baixaram, saiu o patrão armador, atualiza na hora. E rapidinho, antes de eu me despedir de vocês, um bizu, uma dica. Eu passei hoje a tarde adulando minha gerente Gleide lá no Armador, minha gestora Gleide. Eu sou o dono da editora, um dos donos da editora, mas ela é carrasca, ela não libera desconto para passeio ninguém. Mas eu passei o dia adulando, disse, Gleide, pelo amor de Deus, libere um desconto. E aí ela me liberou um desconto em todos os meus livros na editora Armador. Tudo que eu for autor, coordenador, que tiver meu nome na capa na editora Armador, tá com um cupom de desconto que vale até amanhã, 8 horas da manhã. Corra lá. Para você ter 20% de desconto em qualquer livro meu na Armador, você tem que usar o cupom PLGG2. Papa Lima Guf Guf. PLGG2. Não é só PLGG não, é PLGG2. Agora corre. Todos os meus livros na Armador estão com desconto de 20%. Pode ser o que for, o livro que eu sou coordenador, Vadmeco, o livro que eu sou autor, todas as minhas obras da Armador estão com desconto, mas só até amanhã, 8 horas da manhã. Corre lá, o cupom, quando você for finalizar a compra, tem lá o cupom é PLGG2, beleza? Novo de loja, primeira de luxo. Eu vou encerrar essa transmissão, mas quem tá ligado fica por aí que eu vou voltar já com outra novidade, dessa vez do STF da agora de noite. Valeu, crianças!